Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora para o capítulo 13, versículo 14, o ponto 2. Bom, falando sobre o falso profeta, o líder da besta que sobe da terra, foi dito que ele faria uma imagem para a besta. Né? Certamente está se tratando de uma imagem para o anticristo. O comentário diz: faz uma imagem à besta. É a terceira ação do falso profeta. Apesar de a besta ser um poder político, o Apocalipse se refere ao anticristo chamando-o de besta. É o que se conclui desse versículo. Não faz sentido uma imagem a um poder político. Certamente essa imagem é ao anticristo. O falso profeta trabalha para que o anticristo receba adoração. Para isso faz sinais com a intenção de enganar a humanidade, fazendo com que esses dois personagens pareçam ter tanto poder como as duas testemunhas. E de uma certa maneira, né, a humanidade acredita, porque quando elas mataram as duas testemunhas, foi dito que a humanidade falou, né, exaltando a besta, dizendo quem poderia batalhar contra ela. Tá ok? Infelizmente, então, eles realmente acreditavam e exaltavam ao anticristo, a besta. Okay? Prosseguindo, sabendo que este evento ocorre na segunda metade da grande tribulação, significa que o anticristo ele já matou as duas testemunhas, ou seja, ele já está trabalhando para poder reverter aquela derrota que ele teve por 3 anos e meio, né? E também tentar desfazer aquela imagem das duas testemunhas ressuscitando, tá ok? O comentário prossegue. É a terceira vez que João fala na ferida da besta. Ele falou também no capítulo 13, versículo 3, versículo 12 e agora no versículo 14. Agora ele acrescenta a maneira como a besta foi ferida, pela espada. Certamente está em foco a ferida que o anticristo recebeu pela espada das duas testemunhas. Uma ferida que o anticristo recebeu pela palavra poderosa que as duas testemunhas anunciaram por 3 anos e meio. Sempre bom repetir, eu digo, a Bíblia ela não deixa clara sobre qual parte da grande tribulação as duas testemunhas profetizam. Mas tudo indica que elas profetizam na primeira metade. Você consegue encaixar bem, né, os eventos, a ação da besta, do anticristo, colocando as duas testemunhas, profetizando o tempo determinado, 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. O comentário prossegue. O termo imagem é tradução do grego eikoma, que aparece 8 vezes no Apocalipse, todas fazendo referência à imagem da besta. Então tá aí, Apocalipse 13, versículo 14, 15, 14, versículos 9 e 11, 15, versículo 2, capítulo 16, versículo 2, 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 4. O termo eikoma é utilizado por Paulo para descrever a idolatria do mundo pagão. Em Romanos 1, 23 está escrito: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, a imagem aqui está falando da idolatria. Então a idolatria será então essa ênfase do anticristo, ele ser idolatrado, né, e certamente com ele está sendo idolatrado ou adorado o dragão. O termo icona é utilizado na Bíblia para descrever a imagem de Jesus Cristo na igreja. 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, Deus coloca a sua imagem em Adão, Jesus Cristo coloca a sua imagem na igreja e o anticristo vai colocar a sua imagem na humanidade.
Então, aqui eu aproveito para comentar. Essa imagem pode até haver, eu acredito que haverá uma imagem literal, mas principalmente vai estar retratando qualidade de caráter, né, coisas ruins que o anticristo vai colocar na humanidade, ou seja, a sua imagem ruim, assim como Jesus nos trouxe uma imagem boa. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, novamente, o apóstolo Paulo usa esse termo para descrever a imagem de Cristo em nós. E em Colossenses 3,10, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O cristão traz a imagem de Jesus Cristo, que representa um caráter transformado, claro, um caráter bom. Os seguidores do anticristo trarão a sua imagem, que representa um caráter pervertido. Então, se hoje nós observamos, né, uma exaltação, por exemplo, ao homossexualismo, uma exaltação ao sexo na juventude, que eles chamam de liberdade, vamos dizer, tudo que é errado, essa sociedade está exaltando. A Rede Globo chegou a fazer um seriado, não passou na TV aberta, passou numa TV fechada, eu não quis nem ver, mas fui ler a resenha, o que se falava daquele seriado, em que Deus e Satanás eram retratados. Deus era retratado como um ser insensível, que nem se importava com a humanidade, e Satanás retratado como um ser simpático, que se preocupava com a humanidade. Então, olha o que esses indivíduos estão pregando, o que eles estão difundindo. Tudo isso é uma preparação para a manifestação do anticristo. Em se tratando de imagem que representa perversão, o mundo antigo a chamava de poste-ídolo. A Igreja Católica, os Estados Unidos e outros países mantêm esses poste-ídolos que representavam a genitália masculina. Quando você olhar uma foto do Vaticano, né, observe lá na praça principal da cidade, onde o Papa fala, tem lá um poste-ídolo colocado bem no meio daquela praça. Ainda tem pessoas que estão no nosso meio acreditando que esse grupo, em algum momento, foi igreja cristã, e outros até acreditando que hoje ainda é igreja cristã. Esse grupo é uma instituição pagã, por isso eles mantêm os postes ídolos que a Bíblia tanto condena. E esses postes ídolos que o Vaticano, os Estados Unidos e outros países fazem, a maioria deles, eles buscaram originalmente no Egito, para realmente, vamos dizer, ressuscitar aquele paganismo, aquele espiritismo, aquela afronta a Deus, né, como os egípcios faziam. Então a Igreja Católica hoje é uma representante dessa idolatria aos postes ídolos. A imagem parece representar uma estátua do anticristo, porém representa em primeiro lugar um caráter pervertido que o anticristo implantará no mundo. Se hoje nós já estamos vivendo um período difícil, né, que às vezes o cristão, vamos dizer, se aborrece vendo o que essas TVs estão fazendo, né, difundindo coisas ruins. Existem uns vídeos passando na internet de um repórter da Globo falando de pedófilos sendo discriminados. Como assim discriminar pedófilo? Pedófilo tem que ser preso, isso é algo gravíssimo. Assim como eles falam da discriminação ao homossexual, fala da discriminação ao espiritismo. O espiritismo é um engano. Eles agora estão falando também, né, daqui a pouco eles vão falar de homopedofilia, tá bom? Quer dizer, eles daqui a pouco vão estar defendendo também a pedofilia. Até porque uma das repórteres aí famosas da Globo, o marido dela defendeu lá no Congresso uma lei que o pai poderia se casar com a filha, né?
Isso é um princípio para a pedofilia, tá bom? E também defendeu que a criança tem direito ao prazer. Isso aí é para ajudar a pedofilia, porque aí o pai vai, vamos dizer, o pai ou o padrasto ou o tio, alguém foi pego, né, mexendo nas genitálias de uma menina. Ela falou, não, eu estou cumprindo a lei que diz que ela tem direito a prazer, eu estou só ensinando o futuro para ela. Ou seja, estão fazendo leis e preparando o mundo para a pedofilia. Isso aí durante a grande tribulação vai ser normal. E as pessoas que estarão aqui serão pessoas pervertidas. Eles não terão mais a igreja aqui para alertá-los. Hoje eles já estão falando contra a igreja, dizendo que a igreja é um problema. Quando a igreja sair da terra, né, eles vão se sentir felizes, mas eles não sabem que estarão sob o controle do anticristo e do dragão, que tem um propósito só, é levar essas pessoas para o inferno. Ele vai, claro, tentar ser adorado por muitos, mas ele quer levar essa parte da humanidade com ele para o inferno.